Começou mais um episódio do podcast Piscina Limpa, o podcast da Genco e da revista Pool Life. Eu sou o Aleph da Genco. Eu sou a Silvia da Pool Life. E hoje a gente chamou o Fábio Silveira da Genco para tirar algumas dúvidas do terror do tratamento de piscinas, que é a água verde. Confere aí. Vamos lá, galera, começando aqui mais um episódio do podcast. E como é de praxe, o nosso convidado se apresenta. Tudo bem, Fábio? Oi, tudo bem? Sou o Fábio, representante da Genco. Estamos aí. Isso aí. Então vamos lá, vamos começar. Fábio, quais os motivos da água da piscina ficar verde? Então, a água da piscina, ela fica verde basicamente por dois motivos. O mais comum, que mais acontece, é a proliferação de vida orgânica. Principalmente as algas, que deixam a água verde. As algas, elas têm várias classificações, tá? Mas, assim, resumindo basicamente, bem resumido mesmo, nós temos as algas aderentes, que são aquelas que impregnam na superfície, então, principalmente em piscinas de alvenaria, nos rejuntes, né? Que a turma fala que a alga enraizou e tal, que são aquele lodo que forma nos rejuntes, né? Então a piscina ela começa a ficar escorregadia, limosa, são algas que estão se proliferando ali, são colônias de algas que estão se proliferando ali. E existem as algas não aderentes, né? Que é aquelas que ficam na água da piscina, deixando a água verde, tá? Ali junta-se isso a outros materiais orgânicos, como fungos, bactérias, germes de uma forma geral. Então a água ela vai esverdeando e fica a piscina, se não for tratada ao longo de muito tempo, ela vai virando um pântano, vai se desenvolvendo vida lá, né? Então as algas elas se desenvolvem e outros materiais orgânicos pela falta de cloro, pela falta de cloração. Então, havendo a manutenção do cloro no residual de 2 a 4 ppm o tempo todo na piscina, com oxidações de choque em períodos no verão semanal ou no inverno quinzenal, mensal, quando a piscina é menos utilizada, então não há esse desenvolvimento de vida orgânica, a água não fica verde. Então, aqui, basicamente, quando chove, né? Então, você tem uma piscina, aí dá uma chuva muito forte, principalmente em épocas agora, que a gente está no Sudeste, né? Épocas no verão, que nosso. Você tem um dia quente, chove, então entra água da chuva sem cloro, sem cloração, obviamente, e com calor e sol, posteriormente, depois, né? Então, a água tende a esverdear rapidamente. Tá? Como é que se elimina isso? Com supercloração, né? Ou com o produto da Genco, super tratamento semanal, tá? Existem os algicidas, né? Existe o algicida de manutenção e o de choque, né? Que eles são auxiliares do tratamento, né? Então, a gente pode utilizar também, por exemplo, o algicida de manutenção semanalmente para ajudar, né? Não substitui o cloro. Veja, é um tratamento a mais, é um auxiliar. Ok? Sim. Vocês querem saber o outro motivo agora? Isso. Metais presentes na água da piscina. Então, uma piscina, quando ela é abastecida por rede pública, esse problema não vai acontecer. Mas piscinas que são abastecidas por água de poço, águas brutas, de fonte, de minas, ou seja, águas que vêm da natureza, essas águas, elas podem vir com metais pesados, né? Então, essas águas elas podem vir ricas em ferro, em cobre ou até manganês, que é mais difícil, mas pode vir também, tá? Então, principalmente, a água tende a esverdear quando há presença de cobre, né? O ferro, quando há presença de ferro na água da piscina,
a água tende a escurecer para um tom de ferrugem, até escura, fica bem escura, que nem uma Coca-Cola. O que acontece? O cloro ou qualquer outro oxidante, quando entra em contato com metal, ele vai queimar esse metal, ele vai oxidar, causando essa oxidação, a coloração da água da piscina. Então, principalmente no caso de cobre, quando a gente coloca, a gente enche uma piscina com uma água bruta, e quando coloca o cloro, há uma reação. Então, a água muda de cor. Aí é a presença de metais, né? Então, tem piscinas que elas ficam verdes, é um tom verde cristalina, só que em vez de ela ficar com tom azulado, ela fica com tom esverdeado, né? Essas piscinas tem a presença de cobre na água, né? Aí o produto a ser utilizado não é cloro, aí o produto a ser utilizado tem que ser o GenQuest, que é o sequestrante de metais. E como Basicamente, a água fica verde por esses dois motivos: desenvolvimento de vida orgânica ou presença de metais na água. E como que eu consigo diferenciar uma água que está com algas, verde por causa das algas, e uma que está verde por causa de metais? Tá. Então, assim, se a gente colocou cloro na água da piscina ou qualquer outro agente oxidante e a água mudou de cor imediatamente, então, por exemplo, você encheu uma piscina ou completou uma piscina com uma água de poço, de mina, enfim, uma água bruta, colocou a água, colocou o cloro na água, a água mudou de cor, você sabe que aquela água tem metal. Tá? Então, o que pode acontecer é você, por exemplo, encher uma piscina com uma água bruta, não tratá-la, então ela vai esverdear por falta de cloro. Aí, quando você coloca o cloro, ela não vai limpar, ela vai continuar verde, tá? Ou marrom, ou enfim, dependendo do metal que tem naquela água, entende? Então, basicamente é assim: choveu, a piscina ficou sem tratamento, esverdeou, tem a presença de limo, escorregadio, aí é presença de material orgânico. Ah, entendi. Então a água ela fica verde após a chuva por causa da proliferação de algas. Sim, principalmente, não necessariamente após a chuva, né? Principalmente após chuvas de verão, há um desenvolvimento muito rápido de algas, porque as algas elas estão presentes no ar, vamos dizer, né? A hora que chove, a chuva traz essas algas. Com a temperatura alta e sol, calor, as algas se desenvolvem muito rapidamente. Então, faltou cloro na água, rapidamente a piscina fica verde, né? Existem casos de a piscina ficar verde de um dia para o outro, de uma hora para outra, tá? Há um desenvolvimento muito rápido de algas, com temperaturas altas, presença de sol e, obviamente, falta de cloração. Então, o que a gente indica? Manter o cloro na faixa ideal, que é 2 a 4 ppm, o tempo inteiro. Fazer uma oxidação, no verão agora, fazer uma oxidação semanal, uma superoxidação, que pode ser feita com o próprio cloro, ou melhor ainda, com o supertratamento semanal, que é um excelente oxidante, não interdita a piscina. Usar semanalmente um algicida ou Genpool, ou algicida de manutenção para auxiliar no tratamento, né? Que a tua água não vai esverdear. O que acontece muito, posso completar aqui? Pode. O que acontece muito a água, às vezes, ela está com um aspecto visual bom, tá? Visualmente, a água está com um aspecto... Essa pergunta ocorre sempre, por isso que eu queria falar, tá? Só que a piscina, ela fica limosa. O rejunte tem algas, né? Aquele lodinho formando o rejunte, né? Aí o cara vai medir o cloro e tem lá, o residual de cloro tá em 2 ppm, né? Fala, não, mas olha aqui, tem cloro na água e a minha piscina tá com algas, desenvolveu algas. É porque em algum período do tratamento não houve a cloração correta. Então as algas se desenvolveram ali e formaram colônias. A turma fala que forma raiz, né? Não é raiz, são colônias de algas que se formam. Né? Então, com a manutenção, com a colocação de cloro, com a quantidade para manutenção, não vai eliminar aquela alga que está presente. Aí tem que fazer uma superoxidação
ou colocar o algicida de choque, dar um choque de algicida, e escovação, para ter um atrito e arrancar essas algas que já se desenvolveram, tá? Então, isso ocorre muito, né? A pessoa fala, mas tem cloro na água e desenvolveu alga. Não, é que em algum período faltou cloração. E qual a diferença entre o algicida de choque, o algicida de manutenção e o Genpool? Tá. O Genpool, os algicidas, eles são de duas famílias. Os algicidas que têm cobre na sua composição. Então, qualquer algicida que você for ler o rótulo e estiver escrito cúprico lá, quer dizer que tem cobre na sua composição, tá? Inclusive, os algicidas, se você pegar um algicida de manutenção de choque, ele é azulado, tá? Porque o cobre é azul, perfeito? Antigamente, até tem hoje em dia, tá? Existem tratadores ainda que usam sulfato de cobre na água da piscina, que é um granuladinho azul, né? É um tratamento muito antigo, mas ainda existe. E existe o outro algicida que é de outra família, que é a base de quaternário de amônia, que é o Genpool, tá? O Genpool é um algicida que não contém cobre na sua formulação, né? Inclusive, tem muitos fabricantes aí que falam, meu algicida é inovador, não tem cobre na composição e tal, né? Na verdade, o algicida sem cobre, no Brasil, ele foi lançado pela Genco em 1973, que é o Genpool que tem até hoje, tá? Então, nós logo vamos completar meio século que já tem esse produto, foi o primeiro produto a ser lançado pela Genco. Então, não tem nada de inovador, ele sempre existiu, assim, quase 50 anos aí, 49 anos aí que ele já existe no Brasil, tá? O Genpool é um algicida que não contém cobre na formulação. Tá, qual que é o problema de ter cobre na formulação? Se eu tenho um excesso de cobre na água da piscina, porque o que acontece? Se a gente usa as dosagens recomendadas, não vai causar problema nenhum no tratamento, ok? Então, o algicida de manutenção, por exemplo, a gente usa 5 ml por 1.000 litros de água, uma vez por semana. Usando essas quantidades, não vai ter problema, tá? O que acontece é que a turma exagera no algicida, que é mais barato, e economiza no cloro. E aí começa a criar na piscina um excesso de cobre, tá? E o excesso de cobre na água, ele pode, com a aplicação do cloro, pode causar manchas na piscina, pode mudar a cor da piscina, porque tem um excesso de cobre na água, tá? Tá bem comum as pessoas de cabelo loiro ficarem com cabelo verde, isso é muito comum acontecer, por quê? Porque tem excesso de cobre na piscina, né? Então, muitos fabricantes falam assim, meu algicida não tem cobre, né? Então, não causa esse problema. Primeiro passo, o algicida que contém cobre, sendo utilizado corretamente, não vai dar um problema. Ponto. Se a gente quiser usar um algicida sem cobre, o algicida da Genco chama-se Genpool. É um algicida à base de sal quaternário de amônia. Tá, ok? Então, esse não contém cobre na sua formulação. É de outra família. Tá? Essa é a diferença. Então, quando eu aplico algicida, choque e manutenção, que é o mesmo princípio ativo, o choque é mais concentrado e a manutenção é menos concentrado. Então, quando eu aplico os algicidas, choque ou manutenção, eu tenho que dar um intervalo de pelo menos de 12 horas para a aplicação do cloro. Não posso colocá-los simultaneamente na água, porque o cloro pode oxidar o metal do algicida e causar uma coloração na água. Pode esverdear a água, por exemplo. Tá, ok? Então, a gente tem que dar um intervalo de 12 horas entre a aplicação. Já o Genpool não requer esse intervalo, eu posso aplicar simultaneamente. Simultaneamente não é misturar no mesmo recipiente, é aplicar um produto e, na sequência, depois aplicar o outro. Ok? E você indica... Nunca pode ter a mistura de produto no mesmo recipiente. Sim. Então, você indica, Fábio, que aplique primeiro o algicida e depois o cloro? Não, o cloro a gente sempre tem que manter na água da piscina, independente de você optar por usar um algicida como auxiliar. Eu posso tratar uma piscina sem aplicar algicida. Eu mantendo o residual de cloro
nas faixas de 2 a 4 ppm o tempo inteiro, eu consigo tratar a piscina sem o algicida. O algicida é um tratamento a mais, ele é um tratamento auxiliar. Então, você vem aplicando algicida na tua piscina, cloro na tua piscina, um dia por semana você pode colocar o algicida de manutenção ou o Genpool. No dia que você colocar o algicida de manutenção, por exemplo, então você não aplica o cloro. Você tem que dar um intervalo de pelo menos 12 horas, né? Então, no dia que você aplicar o algicida, você não aplica o cloro. Ah, e isso com o de choque também, no caso, então. O de choque, nós só vamos utilizar o algicida de choque se a piscina ficou verde. Então, por exemplo, voltando lá naquele assunto da água verde, a piscina ficou sem tratamento, ou deu uma chuva muito forte, a piscina ficou verde. Eu tenho algumas opções para tirar esse verde da água. A opção mais comum que a gente usa é uma supercloração, uma cloração de choque. A gente, sempre lembrando que o pH tem que estar correto antes. A gente sempre acerta o pH primeiro, tá? Depois a gente pode colocar, por exemplo, se a água está muito verde, a gente coloca, de 15 a 25. Vamos supor que a água está muito verde, a gente coloca 25 gramas de cloro por metro cúbico de água. Tá, ok? Então, o cloro ele vai oxidar esse material orgânico e vai deixar a água não verde, deixar a piscina filtrando, tá? Essa é uma opção. A segunda opção, a gente pode tratar essa água com um produto chamado supertratamento semanal, que é um excelente oxidante, tá? Então, eu ponho o supertratamento, primeiro sempre acerto o pH, ponho o supertratamento, são 10 gramas por metro cúbico, né? Ele vem um pacotinho de 400 gramas, é um pacotinho com uma piscina de 40 mil litros. Se a água estiver muito ruim, muito verde, você pode dobrar. Você pode pôr 20 gramas para cada metro cúbico do supertratamento, ok? A diferença entre um e outro, com o supertratamento, você não interdita a piscina. O cloro, quando você faz uma supercloração, o cloro fica muito alto, você não pode liberar a piscina, tem que esperar o residual baixar. O supertratamento não. E a terceira opção, que é muito utilizada, né, que é a mais econômica, é a utilização do algicida de choque. Então, houve o desenvolvimento de vida orgânica, a água ficou verde, eu acerto o pH e coloco o algicida de choque. Neste caso, o algicida de choque eu posso usar até 7 ml por 1.000 litros, é um choque, tá? De algicida de choque na água da piscina. Então, eu sempre acerto o pH primeiro. Põe o produto na água, deixa a piscina filtrando, e tem que escovar, sempre para liberar o material orgânico, né, as águas que estão grudadas na piscina. Depois, o que for para o fundo da piscina, aí a gente tem que aspirar drenando, porque deve ser uma sujeira mais pesada, tá bom? Aí, o algicida de choque, no caso, então, ele já manda as algas para o fundo da piscina ou precisa colocar algum floculante, algum... A gente sempre... por gravidade, qualquer um desses três tratamentos que eu dei, por gravidade, vai descer sujeira. Mas, se você quiser já aprimorar o tratamento, na sequência, você pode colocar o Genfloc, que é o clarificante e auxiliar de filtração. Coloca 6 ml para cada 1.000 litros. Quando você fez ou com cloro, ou com supertratamento, ou com algicida de choque, depois que colocou o produto, depois de 15 minutos, você já pode colocar o Genfloc, que ele já vai filtrar, clarear a água e vai ajudar a descer a sujeira também. Aqui não for para o filtro, vai acabar descendo. E fazendo qualquer um desses 3 tratamentos, eu coloco a piscina para filtrar ou recircular depois de colocar os produtos? Então, nós temos essas duas opções, tá? Se a piscina estiver muito suja mesmo, aí a gente só recircula umas 2 horas e desliga, porque a sujeira vai descer. Se a piscina só estiver verde por uma chuva violenta, aí eu indico deixar filtrando mesmo, porque o filtro já vai clarificando a água, ela já vai ficando clarificada. Quanto mais você filtrar, menos sujeira vai descer. Quanto menos você filtrar, mais sujeira vai descer. Acontece quando tem muita sujeira na piscina, então não convém filtrar, porque vai sobrecarregar o sistema, né? Então só recircula e deixa decantar. Então, aí vai dependendo de cada situação, tá? E agora, então, vamos para o lado dos metais. Agora, acho que já deixou bem claro a parte das algas, né? Os metais. Então, como que eu identifico a presença de metais na água? Então, antes, essa pergunta sempre é feita para a gente, tá?
Nós, há anos atrás aí, nós lançamos o mercado, assim, nós tínhamos uma maleta que a gente fazia as análises, né? Chamava Gencolab. Tinha em lojas e tinha a maleta, né? Mas o custo era muito alto e o retorno era baixo, nós acabamos deixando de ter essas maletas, né? Então, a gente tem duas opções para saber quando tem metal na água. Quando você fura um poço artesiano ou semi-artesiano, você tem que mandar fazer análise da água em laboratório. Você fica sabendo que metal que tem na quantidade que tem, tá? A segunda é a aplicação prática. Colocou cloro na água, a água mudou de cor na hora. Muda de cor na hora, 15 minutos no máximo, meia hora no máximo. Você colocou cloro na água, vai mudar de cor, você vai saber que tem metal. Aí você não vai saber qual metal, a quantidade que tem, né? Tá? Tem um teste simples que a gente faz, que a gente fala que é um teste caipira, né? A gente pega um balde, ok? Preferencialmente claro, né? Colhe a água, lá um balde aí de 10 litros, né? Colhe a água, né? E coloca uma colher de cloro, né? Uma colher daquelas colher de sopa, né? Que fala, né? Aquela colher maior, rasa de cloro, né? Coloca aquele cloro na água e dá uma misturada, né? Com um misturador. Que não seja metálico, obviamente. É um cabo de vassoura e tal. Ou uma haste, né? Misturou, deixou ali. Mudou de cor dali a pouco porque aquela água tem metal. Então, você já sabe que aquela água tem metal. Aí, antes de entrar com a cloração, com todo o procedimento, tem que entrar com o GenQuest, que é o sequestrante de metais, né? Qual que é a dosagem do GenQuest? 15 ml de GenQuest para cada metro cúbico de água retira da água 1 ppm de metal. Perfeito? Raramente a água vai ter mais que 1 ppm de metal. Não tem. Uma água bruta não tem mais que 1 ppm de metal. Então, a gente usa a dosagem de 15 ml por metro cúbico. Mas como aplicar o GenQuest? O GenQuest é um produto delicado. Ele é incompatível com cloro. Ele é um ácido organofosfônico. Se eu coloco o cloro vai reagir com esse orgânico, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Neste caso, esse tratamento aí leva em torno de 5 a 7 dias, ok? Neste caso, nós temos que manter o residual do cloro no máximo em 1 ppm. Não pode passar de 1 ppm, tá? Então, tem que manter o cloro em torno de 1 ppm no máximo, neste caso. E aí, a gente coloca o GenQuest, 15 ml para cada 1.000 litros, com a piscina filtrando. Aí nós vamos filtrar em torno de 6 a 8 horas essa piscina. Filtra. Desligou a bomba e o filtro, retrolava o filtro. No outro dia, filtra mais 6 horas. Retrolava o filtro. Porque eu tenho que capturar esse metal e mandar ele para fora. Tá? Então, esse processo aí tem em torno de 5 a 7 dias. E aí, depois pode fazer a aplicação do cloro. Depois volta com a coloração normal, porque você já tirou o metal da água e o GenQuest. E no caso de eu ter uma piscina que foi abastecida com água de poço, toda vez que eu completar ao nível da piscina, eu vou ter que fazer esse tratamento? A água de poço, se só a água vem rica em metais, é complicado. Toda vez que você vai completar a piscina, você tem que colocar o GenQuest. Toda hora que completa a piscina, coloca o GenQuest e faz esse procedimento para tirar o metal da água. Toda vez que completar, se a água vem rica em metais, toda vez tem que fazer isso. E no caso de eu aplicar o GenQuest e o nível de cloro tiver maior que 1 ppm, o que acontece? Aí sua água vai ficar turva e é muito difícil de voltar essa água. Se você tiver com mais cloro na água e aplicar o GenQuest, a água vai turvar. Vai turvar e vai turvar muito. Você não vai conseguir ver o fundo da piscina. E aí tem que filtrar e retrolavando, e é difícil, demora e é ruim. Eu já vi piscinas ficarem bem ruins por causa disso. Então é isso aí, acho que a gente conseguiu já tirar as dúvidas do pessoal aí sobre a água verde. O terror, né? As dúvidas que mais chegam pra gente, as dúvidas que mais chegam na Genco, eu acho que são sobre a água verde. O mais comum de acontecer
assim, diariamente o que acontece é simplesmente falta de cloração. Só queria fazer uma observação muito importante, tá? Não é o tema aqui, mas o cloro, principalmente o cloro, os outros produtos também. O cloro, principalmente, ele funciona com toda a sua eficácia com o pH regulado na faixa de 7,4 até 7,6, com intervalo de limite de 7,2 até 7,8, tá? Então, é importante, mesmo tendo cloro na água, se o pH estiver desajustado, esse cloro não vai funcionar corretamente. Então, o tratamento da piscina, o que o pessoal tem que entender, que o tratamento da piscina, eu sempre falo isso, tá? É repetitivo, mas é importante. O tratamento da piscina, ele é um conjunto. Se eu tenho o pH desajustado, o cloro não vai funcionar direito. Perfeito? Então, por exemplo, se eu tenho um pH muito alto, o cloro ele demora muito para agir, ele fica letárgico, ele fica em suspensão na água e demora muito para agir. Se eu tenho um pH muito baixo, aí o cloro funciona rápido, muito rápido, mas perde efeito residual. Então, sempre é importante manter o pH na faixa ideal para que o cloro funcione corretamente. O cloro, o algicida, o clarificante. Tá? Então, sempre ajustar o pH. Então, assim, como a gente fala, o tratamento da piscina ele é um conjunto. Tem a parte química, que é a colocação dos desinfetantes e oxidantes, no caso o cloro. Tem o controle físico e químico, que é pH, alcalinidade e dureza. E tem a parte física, que é a parte de filtro, bombas. Então, tudo tem que estar funcionando na piscina, né? Então, a piscina, muitas vezes, ela está turva, não é por problema. Problema químico a gente corrige facilmente. Problema físico, às vezes a pessoa precisa trocar a linha do filtro, precisa manter o filtro adequado, a bomba funcionando direitinho, tá? Então tem gente que não filtra a piscina, aí reclama que a água está turva, entende? Tá ok? Então é isso aí que eu queria falar para vocês. Isso me gerou uma outra dúvida, Fábio. Ó, então, mesmo quando a gente vai fazer tanto o processo aí para eliminar algas, então, que é a supercloração, ou que a gente aplica o supertratamento semanal. Ou com algicida de choque. Ou algicida de choque Genfloc. Tá. Ou, no caso dos metais, que é o GenQuest, a gente sempre ajusta o pH antes de fazer todos esses tratamentos? Perfeito. Sempre ajustar o pH antes de fazer qualquer tratamento químico na água. E sempre verificar se todos os equipamentos estão funcionando corretamente. Se sua areia do filtro está lavada, enfim, tá? Ah, legal. E legal também é a ênfase que, assim, mantendo esse tratamento do cloro e os parâmetros ajustados, não vai ter dor de cabeça, no caso, né? Exatamente, não vai ter dor de cabeça e vai consumir menos produto. Ao contrário do que eles pensam, quando você deixa a piscina desandar, você gasta mais produto. Quando você vem aliás, para tudo é assim, tá? Quando você vem fazendo a sua manutenção, você vai gastar menos. Para quando você deixa de fazer a manutenção e faz as correções, aí você vai gastar mais, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Ô, Fábio, só um ponto que você comentou, que os metais deixam o cabelo verde. Então, esse mito que existe no mercado que o cloro deixa o cabelo verde, na verdade é uma mentira. É os metais que causam o esverdeamento dos cabelos? É cobre. Cobre? O cobre, ele é azul. Cobre é azul. Se você pegar uma algicida de choque da Genco aí, você vai ver, ou de manutenção, você vai ver que o produto ele é azul. O sulfato de cobre é um granulado azul. O azul com o amarelo dá verde. Então, quando você tem excesso de... Aliás, a gente não gosta muito de falar assim, mas existem produtos no mercado que ficam jogando cobre na água, equipamentos, tá? Esses equipamentos, você fica jogando íons de cobre na água, então a água ela tende a ficar com um aspecto azulado, tá? Quando uma pessoa que tem cabelo loiro
ou você entra com uma roupa branca na piscina, né? O loiro com o azul tende a ficar esverdeado. Então, quando a pessoa sai com o cabelo lá meio verde da água, é porque tem excesso de cobre. Ou você sai com a unha meio azulada, com uma roupa de banho meio azulada, é porque tem excesso de cobre na água, com certeza. Não é cloro que deixa o cabelo verde, é cobre, tá? Bacana. Né? Metal cobre. Então, fechou, Fábio. Muito legal, foi muito esclarecedor. E aí, mas vamos para um momento merchan. Como que o povo te encontra? Eu sou representante da Genco, né? Vocês me encontram aí na Genco mesmo, no telefone da Genco, vocês podem me encontrar, tá? Estou à disposição aí para ajudar vocês, né? A Genco tem o saque aí tudo, né? Mas se precisar da gente, estamos à disposição, né? Me encontra aí nos canais da Genco mesmo, né? No saque, no aplicativo, no app, né? Tá bom? Fábio, a gente agradece muito a sua participação aqui. A gente espera você em próximos episódios também. Combinado, estamos à disposição. É verdade. Fábio também está sempre nas lives, nas redes sociais da Genco. Demorou para ele topar para vir aqui no podcast, mas tá aqui. Conseguimos. Não deu certo algumas vezes, mas estamos aí. Não tem problema não. Mas é isso aí, Fábio. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí. Um abraço para vocês aí. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse episódio. E, como sempre, acabou o episódio, mas a conversa continua nas nossas redes sociais. Então, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. E se você ficou com alguma dúvida sobre água verde ou algum outro probleminha que apareceu na sua piscina, entre em contato com a nossa área técnica. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp no 11 991 01 5047 ou fazer uma ligação no 11 2146 2146 ou mandar um e-mail no saque@genco.com.br. Esse foi mais um episódio do podcast Piscina Limpa. Até a próxima. Tchau.